E aí, geralmente eu faço sempre essa pergunta, né, aos meus alunos. Por que a gente faz uma avaliação da composição corporal? Tá? A gente poderia atender e poderia não avaliar. Mas por que a gente avalia? É para acompanhar a evolução de um indivíduo? Sim, também. A gente tem outras métricas, e a gente não vai entrar na questão de importância, se são melhores ou se são piores, mas a gente tem, na verdade, não só uma, mas várias métricas de evolução de paciente como um todo, não só avaliando a composição, mas na avaliação, essa é uma forma, tá? E principalmente, se a gente usar um método padronizado, um método confiável e avaliar o paciente a longo prazo, a gente consegue perceber evoluções bem significativas em relação a mudanças de composição corporal, tá? Então essa é mais uma forma, às vezes ali no imediatismo, com 8 semanas, 12 semanas, a gente vê mudanças significativas sim, mas para ter mudanças mais consistentes, para você ver aquelas variáveis e aqueles componentes se modificarem de uma maneira muito mais significativa, é a longo prazo, tá? Então, por isso que a gente precisa também trabalhar internamente essas questões com os nossos pacientes, certo? Então, ele vai, obviamente, ter evolução, mas pode ser que você precise realizar um alinhamento de expectativas para que nem você e nem o seu paciente acabem entrando aí em algum tipo de frustração, tá? Motivação, isso aqui é uma faca de dois gumes, né? A avaliação da composição corporal, ela pode ser útil para motivar os pacientes, então às vezes o paciente, eu já percebi isso na prática também, vai completar o que foi em 2014, né? 2024, tem 10 anos que eu estou em consultório e sempre eu vejo isso, né? Até hoje continuo atendendo, tá? Mesmo dando muita aula também. Eu percebo que o paciente ele sai motivado quando ele consegue um resultado positivo. E ele se desmotiva também quando a evolução da composição corporal piora, tá? Então, isso é algo que você precisa avaliar. E um terceiro ponto, a depender do público que você esteja trabalhando, uma avaliação da composição corporal pode ser um gatilho para que o paciente não se sinta muito bem, tá? Então, é sempre bom vocês terem esse tipo de sensibilidade antes de pedir para o paciente subir uma balança, né, para poder fazer essa avaliação. Eu já tive casos de pacientes que a gente na conversa inicial, por isso até que eu sou completamente contra que o profissional ele faça uma avaliação da composição corporal como a primeira parte da consulta, tá? Claro, a depender do público. João, olha só, eu trabalho com atletas, 95% do meu público é atleta e eu faço antes da consulta, né? Eu tô lá enquanto está na sala de espera, sei lá, ele vai fazer uma bioimpedância ou o meu estagiário, ele foi treinado por mim ou pretendo ter um estagiário para fazer isso para poder aumentar a rotatividade e o tempo da consulta. E eu trabalho com atletas, ok, né? Geralmente atleta, ele está disposto, ele sabe que ele vai fazer aquilo ali. Outras pessoas, mesmo sabendo que você faz a avaliação física, a avaliação da composição corporal, podem não se sentir muito confortável. Então é bom ter essa sensibilidade. Então qual seria a minha dica prática? Se você atende um público que é mais heterogêneo, você tem atletas, mas você tem pessoas com algum tipo de transtorno alimentar ou outras questões também. Se é um público mais variado, é bom você deixar essa parte, porém antes trocar uma ideia com o paciente, tá? Conhecer para ver se essa sensibilidade vai ser aplicada ou não, tá? Saúde, sim,
a gente tem dados, índices antropométricos bons, que são preditores de risco, principalmente risco cardiometabólico, risco cardiovascular. Então, com medidas simples, a gente vai ver os melhores índices para poder aplicar a nossa prática clínica. Então, são bons preditores. Claro que só os índices não necessariamente vão representar o paciente como um todo, ou seja, a gente não tem só a antropometria para avaliar risco cardiovascular, porém é mais uma ferramenta, tá? São alguns casos, principalmente com um fenótipo, mas cerca de 30% dos obesos apresentam isso, né? Que inclusive é um termo polêmico, chamado de obesidade metabolicamente saudável. Tá? A gente vai ver algumas questões sobre isso, mas não é somente a antropometria que informa ou que dá sugestões se aquele paciente apresenta algum tipo de risco ou não. Tá? Porque todos os profissionais fazem aquele efeito manada, né? É muito comum, principalmente para quem está no início de carreira, é quase que é muito constante isso. João, olha só, estou pensando em incluir uma bioimpedância aqui no meu consultório, porque o paciente, quando ele liga querendo marcar consulta, ele já pergunta se eu faço bioimpedância, né? E a gente vai ver, né? Não tenho nada contra. As pessoas acham que eu sou contra a bioimpedância, mas eu não sou contra. Sou completamente favorável, claro, com muitas considerações. Mas esse não é um motivo para que os profissionais eles coloquem no consultório. Ou seja, o paciente, eles estão ditando aquilo que eles querem, tá? Claro, se fosse alguma exigência considerável, palpável, se tipo assim fosse considerado o melhor método de avaliação da composição corporal com um grau de superioridade em comparação com todos os outros, seria complicado porque muita gente não ia conseguir colocar um no consultório, né? E é um ponto de reflexão. Se o paciente ele está te pedindo isso, e se ele não marca, agora pode ser duro de escutar isso, tá? Mas é para o bem de todos nós. Se o paciente ele não está marcando com você, porque você não tem bioimpedância, tem duas possibilidades. A primeira, esse paciente ele não é para você, tá? Normal. A gente não vai agradar a todo mundo. Existem aquelas pessoas, bom dia, que vão chegar no nosso consultório, infelizmente, e não serão os nossos pacientes. Vai acontecer. A gente trabalha para que o nosso filtro ele fique melhor. Por isso, vem a importância do posicionamento através de canais, tá? Através do online, tá? Justamente, e um outro, né, que eu acho inclusive muito mais poderoso, que é o boca a boca a partir de resultados, tá? Então, a gente consegue filtrar. Mas vão ter alguns pacientes que eu costumo chamar que é paciente que cai de paraquedas no seu consultório, que não conhece muito bem o seu trabalho, escutou falar, às vezes, por uma pessoa que te segue, mas não te segue tão bem assim, aí decidiu marcar e não sabe o que é que você... qual é a sua linha, né? E aí chega lá, às vezes quer discutir contigo sobre porque viu um doutor fulano de tal falando que leite é inflamatório, né? Que, enfim. Então terão esses pacientes que não é para você, tá? Um outro ponto é o posicionamento, certo? Então, às vezes, a insegurança em uma avaliação da composição corporal pode fazer com que isso fique perceptível ao paciente
e aí realmente faz sentido, né, ter um aparelho que não precisa de tantas técnicas, né, de manuseio, é mais os pré-requisitos, e a avaliação seja um pouquinho mais fidedigna. Então pode ser esses dois pontos, certo? Então vamos trabalhar sempre para poder melhorar isso. E o último tópico, desempenho esportivo. Será que a avaliação da composição corporal, será que o físico, ele é um preditor de desempenho esportivo? Olha só, se a gente observar essas duas mulheres aqui, a gente poderia observar e falar aqui, ó, na primeira foto, uma pessoa magra, tá? Talvez algumas pessoas, né, não da área da saúde, poderiam trazer algum tipo de exigência. Ah, ela é uma falsa magra. Essa daqui poderia dizer, olha, essa aqui está com um percentual de gordura relativamente alto. Ela teria que baixar o percentual de gordura e a outra teria que ganhar massa muscular. Algumas pessoas poderiam falar isso, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o físico, ele pode ir para dois caminhos, tá? Composição corporal. Você pode ir para uma busca estética e não tem nenhum problema, tá, pessoal? Não tem nada de errado nisso, desde que essa busca estética não coloque o paciente em um risco para a saúde, tá? Terão alguns que vão pouco se lixar para a saúde também, mas como profissionais da saúde que somos, não tem nenhum problema em a pessoa querer melhorar a composição corporal, melhorar o físico para tirar uma foto, para fazer uma viagem, ir para Fernando de Noronha, para qualquer lugar, tá? Desde que não coloque em risco a saúde. E não tem problema também ela buscar um perfil estético, desde que não seja uma realidade também diferente dela, né? Então, as pessoas têm maturações esqueléticas diferentes, a pessoa tem um tamanho de esqueleto diferente, tem uma genética diferente, mas é possível trabalhar com estética, certo? E um outro caminho é a funcionalidade em relação ao que a pessoa faz, principalmente quando a gente pensa em nutrição esportiva. Essa aqui vocês conhecem? Conhecem, né? Gente, aqui as pessoas poderiam falar, né, julgar, olha, a pessoa está fora de forma, né? Ah, pô, mas ela está treinando, né? Os comentários mais, às vezes sem conexão para o propósito da pessoa, né? A gente sempre tem que descobrir qual é o objetivo dela, tá? A Bia foi ouro também no judô, categoria peso pesado. A Bia, pessoal, sabe qual é o IMC dela? 43. Sabe o que é o IMC de 43? Obesidade nível 3, tá? Ouro, peso pesado. Vocês já viram luta de peso pesado? Para o objetivo dela, para a categoria dela, a composição corporal dela tá perfeita. Ah, se isso atende a todos os pré-requisitos relacionados à saúde, a gente também não tem como julgar. Por quê? Apesar de um IMC mais elevado, ela tem também fatores de diminuição de risco por conta do exercício. Mas como ela é um atleta de alto rendimento, não cabe a nós julgar ou definir o físico ideal. Para a categoria dela, tá tudo certo, tá? Quando a gente vai para ginástica artística e a gente faz a avaliação da composição corporal, a gente percebe um certo padrão, que a depender também das atletas, né? A gente tem características individuais marcantes, tá? E que também precisa ser funcional. Então, por exemplo, a primeira,
Geralmente essas atletas, elas têm uma vantagem, olha só, a baixa estatura, para essas atletas pode ser uma vantagem, por conta do centro de gravidade mais baixo, né? Atletas mais baixos podem ter uma ligeira vantagem em relação a atletas mais altos, né, para os exercícios. Para ginástica artística, que, deixando claro, não é a modalidade, que não tem nenhum fator de causalidade, tá? É simplesmente uma coincidência ou uma adaptação em relação à modalidade. Enquanto que a estatura mais alta para alguns seria um fator favorável, para outras pessoas, não tanto. Já em relação ao percentual de gordura, para ginásticas, normalmente uma média, né, principalmente pela avaliação aqui desse estudo, onde ele pegou várias atletas de elite, normalmente elas apresentam um percentual de gordura que pode variar de 12 a 15 para as dobras cutâneas, diferentes equações específicas para atletas, porque isso também vai variar, né? E de 15 a 23% de avaliação por DEXA, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Jade é uma ginasta que tem um BF mais baixo, né? Quando a gente vai fazer essa análise, né? Então, para ginastas, um percentual de gordura, quando a gente fala mais baixo, é em comparação a pessoas não atletas, tá? Isso é uma vantagem, né? Ela tem uma massa corporal, de certa forma, mais leve, é um ponto favorável para a modalidade esportiva que ela se encontra, ou seja, a composição corporal delas precisa também ser funcional. O somatotipo predominante é a ectomesomorfia, que é aquele somatotipo, né, que depois a gente pode fazer uma somatocarta. Não acho assim não é uma, para a maioria, tanto de atleta e não atleta, tá? Associada à nutrição esportiva ou à mudança de composição corporal, não é um ponto assim que eu acho crucial ter uma avaliação. Vocês calcularem, por exemplo, o somatotipo. Tá? É mais um dado, mas assim, para a grande maioria das pessoas é irrelevante. Mas a gente tem aqui um perfil de maior robustez muscular, né? Claro que isso vai depender de população, de tipo de atleta, de idade, de uma série de fatores, é uma média, certo? E um outro ponto também, já por exemplo, se a gente pegar essa chinesa, agora eu esqueci o nome, a gente pode perceber uma maturação esquelética e muitos casos, né, quase que constante nas atletas ginastas, um atraso na primeira menstruação, tá? Não se sabe exatamente o porquê disso, né? Não é comprovado, não é visto que é por conta do treinamento, tá? Então, tem muita, porque o treinamento faz isso, né? A gente não sabe ao certo, mas o que a gente sabe é que existe uma predominância na maturação tardia, tanto esquelética quanto biológica, de maneira geral. Então a gente viu aí 3 físicos, né? Judoca peso pesado, atletas de vôlei de praia, ginastas, que o importante, como a gente vai falar na aula toda, é ser funcional, certo? O físico ele precisa ser funcional e não julgado, tá?